Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Guerra, sou enfermeira aqui da UTI da Santa Casa, a UTI Respiratória 1. E eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem com os pacientes intubados em assistência ventilatória. Na verdade, esse cuidado ele é realizado por uma equipe multidisciplinar, que é composta por médicos, enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas. Mas o foco aqui vai ser só pelos cuidados da enfermagem, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que é o cuidado do paciente em ventilação mecânica. Então, classifica-se como suporte ventilatório todo método que auxilia o paciente nas insuficiências respiratórias agudas ou graves. Pode ser de dois tipos, a ventilação invasiva e a não invasiva. A invasiva, ela vai estar relacionada à intubação orotraqueal ou nasotraqueal e também com a traqueostomia. Já a não invasiva, ela se realiza através de uma interface, uma máscara com o ventilador, auxiliando o paciente nessa melhora do padrão respiratório dele. Dentre esses cuidados de enfermagem, eu selecionei cinco tópicos mais importantes para esse cuidado, que seria cuidados com o tubo, o ventilador e o circuito, prevenção de broncoaspiração, controle de infecções e a sedação. Um primeiro cuidado seria com o tubo orotraqueal. Então, é um cuidado dispensado à enfermagem a verificação do cuff. O que seria o cuff? É um balonete que se localiza na ponta do tubo orotraqueal e ele, no momento da intubação, ele é insuflado. São pequenos volumes, mas que causam uma pressão muito grande na traqueia do paciente. Então, esse volume de ar, né, que é insuflado no balonete, ele tem que ser calculado, ele é controlado. Os volumes preconizados ficam entre 20 e 30 centímetros de H2O. A Anvisa, ela coloca que é um volume aceitável até 25 centímetros de H2O, dentro desse balãozinho. Para que a gente faça essa avaliação, a gente vai utilizar um aparelhinho que chama cufômetro. Ele fica disponível dentro da UTI, fácil de ser manipulado, e a gente vai conseguir controlar corretamente essa pressão dentro desse balãozinho, né, dentro desse balonete. Por que isso é importante? Porque pressões superiores ao limite estabelecido, ele pode causar lesões na traqueia do paciente. Então, essa parede fica hiperinsuflada, e como é um tempo prolongado de intubação, esse paciente pode vir a apresentar lesões na traqueia. Se essas pressões forem inferiores, isso pode levar a broncoaspirações. Por quê? Porque esse balão ele não vai fazer totalmente o fechamento da traqueia. Então, o paciente pode broncoaspirar secreções ou até vômitos, que pode vir a acontecer durante esse período de intubação e que pode se deslocar para a traqueia do paciente. Então, por isso que é um dos cuidados muito importantes e que a enfermagem pode realizar durante dessa permanência do paciente em ventilação mecânica. Outro cuidado importante durante a intubação do paciente é verificar o nível da comissura labial. O que seria isso? Durante a intubação, o médico ele estabelece um valor que vai ser fixado esse tubo. Então, o que pode acarretar isso? Lesões na região superior e inferior do lábio. Por conta da amarração, né, essa numeração, o médico faz essa determinação da numeração, a equipe faz a amarração, e isso pode causar uma lesão. Então, isso tem que ficar bem determinado. Durante esse procedimento, a gente também tem que realizar o rodízio dessa fixação. Colocar gases, outros tipos de proteção, para evitar essas lesões também. Cuidados com o ventilador e o circuito do ventilador que está realizando essa ventilação para o paciente. Então, realizar a troca do circuito das conexões,
sempre na presença de sujidade ou quando danificados. Não precisa ser feito rotineiramente. Isso acaba trazendo prejuízos para o paciente e atrapalha a ventilação. Então, só realizar a troca em caso de sujidade ou se esse circuito apresentar alguma danificação. Outro cuidado é que, para prevenir que o aparelho não seja danificado, esse circuito não tenha nenhuma danificação, é recomendado o acondicionamento correto desses circuitos. Então, armazenar ele em local seguro, seco, longe de materiais que possam perfurar essa embalagem e prejudicar, danificar esse material. Sempre monitorar o acionamento dos alarmes dos ventiladores, a fim de prevenir períodos prolongados de ventilação inadequada. Por quê? Esse paciente, ele às vezes está em ventilação, está sob efeito de sedação, e o alarme do ventilador acaba sendo acionado. Então, a equipe ela tem que estar sempre ali atenta do porquê que esse alarme foi acionado. Às vezes foi uma desconexão, às vezes esse paciente não está sedado da forma correta, então ele faz algum movimento respiratório, e esse ventilador ele vai mostrar para a gente. Então, a gente não pode ignorar isso, tem que estar sempre atento, beira-leito, acompanhando esse paciente e avaliando esse respirador. E nunca desprezar essa informação. Se a gente não souber identificar, às vezes é algum outro sinal, procurar o médico ou o fisioterapeuta na unidade. Prevenção de broncoaspiração. Então, um dos cuidados é manter sempre a cabeceira elevada entre 30 a 45 graus. Esse procedimento é classificado como uma prática básica, dada a sua simplicidade e o risco mínimo. Então, pacientes intubados, está na UTI, manter a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, tá? Se o paciente também não mostrar para a gente que tem alguma contraindicação. Mas esse é um ângulo uma angulação da cabeceira ideal para se manter o paciente bem acomodado, evitar essa broncoaspiração, o retorno do resíduo gástrico, da dieta, e melhora dificulta a broncoaspiração desse paciente. Fazer o uso, então, correto do cufômetro para avaliar a pressão do CANF. Como eu já tinha dito antes, as pressões muito baixas aumentam o risco dessa broncoaspiração. Controle de infecções. Lavagem das mãos. É primordial, A gente sabe que lavagem das mãos antes e depois de qualquer procedimento evita, contribui evita essas infecções. A montagem do circuito do ventilador com técnicas assépticas e proteção da conexão em Y. Então, sempre que for montar esse circuito, a unidade vai receber um paciente, vai entubar. Sempre proteger esse circuito, montar com uma luva, de procedimento, manter esse circuito, principalmente a conexão em Y, porque ela vai ser a que vai ter contato direto com o tubo do paciente. Então, após a intubação, essa é a primeira parte que tem contato com o paciente. Então, sempre proteger para que ela não tenha contato com nenhuma outra superfície e possa se contaminar e levar a contaminação para o paciente. Higiene oral. Sempre realizar a higiene oral com clorexidina 0,12%. Ela controla a colonização da cavidade oral, inibe a formação do biofilme e, com isso, a invasão das vias aéreas por micro-organismos causadores de infecções. Então, a higiene oral ela é fundamental em paciente intubado. Oral, a língua, os dentes, por quê? Forma esse biofilme, que é uma placa bacteriana. Então, ela prolifera os micro-organismos na cavidade oral e, como o paciente não deglute, não tem essa motilidade, isso pode acabar invadindo a via aérea e pode piorar o padrão respiratório dele. Também realizar a higiene brônquica ou a aspiração brônquica, então é realizada com técnicas assépticas, pode ser realizado no sistema fechado ou aberto. Pacientes na UTI COVID, nós utilizamos o sistema fechado. Então, já é uma sonda acoplada ao ventilador e ao tubo. Não precisa ser feita a desconexão do paciente do ventilador.
E situações de aspiração aberta seria a aspiração naso, oro, que é feita também pelo profissional. Uso de equipamentos de proteção individual, também indispensáveis, tá? É comprovado que o uso correto de luvas, máscaras, aventais, isso diminui, você, né, contribui para que não seja levar contaminação para esse paciente. Após a aspiração, fazer o uso do látex ou a sonda, a extensão de aspiração de silicone, né, no que tiver na sua unidade. Isso também contribui para que se leve mais micro-organismos, mais contaminação para o paciente. Então, sempre fazer a limpeza com água destilada, soro fisiológico, e manter a ponta bem protegida, né, embalada no saco plástico, para que isso não tenha contato com mais micro-organismos. Sedação. A sedação, o médico, né, a equipe, utiliza a escala de Haas. Ela deve ser empregada para o ajuste da infusão. Com essa escala, a sedação ela é oferecida corretamente ao paciente, nem exageros e nem menos. Então, o paciente ele vai receber a quantidade exata de sedação que precisa ficar confortável, deixar o ventilador trabalhar, né, deixar ele agir, melhorar esse padrão respiratório do paciente, sem excessos. Então, a escala ajuda nisso. Essa é a escala. Então, quanto maior a sua classificação, mais positivo, mais ativo, mais acordado esse paciente está. Quanto menor a sua classificação, mais sedado, mais entregue à ventilação ele vai estar. Então, com essa escala, o médico, a equipe de enfermagem, ela consegue avaliar se esse paciente precisa de mais sedação ou pode ser reduzida. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, para ilustrar. Aqui a gente vê o tubo orotraqueal, então aqui na pontinha é o balonete que eu tinha comentado. Após a intubação, a gente aciona aqui por uma seringa e vai vai insuflar esse balão. Após isso, nós utilizamos o cufômetro. Ele que vai avaliar se a quantidade o volume de ar que foi injetado está dentro daquilo que foi padronizado. Até 25, né? 20 a 30, mas o ideal 25 centímetros de H2O. Aqui é o circuito do respirador já montado. Então, as suas conexões e a conexão em Y, que a gente tem que manter sempre protegida, né? E evitar de que ela tenha contato com outras superfícies para a contaminação. E aqui eu ilustrei com uma imagem de 3 traqueias. Então, aqui é a hiperinsuflada, onde a parede da traqueia, pode perceber, está bem, né, tá bem apertadinho, está bem, né, mostrando que ela está bem insuflada, o que não é correto. Aqui, pouco insuflada, né, hipoinsuflada, então você percebe aqui a entrada e a saída de ar, que pode ter secreção, facilita a broncoaspiração. E aqui é a forma correta, bem vedadinha, não tem escape, nem consegue, né, não vai ter problema de broncoaspiração e nem a perca da ventilação e da pressão que o respirador está fazendo. E é isso. Obrigada.